dia, irmãos e amigos, alunos da nossa escola dominical, classes de adultos ou convidados, participantes. Bom dia. Presbítero Wesley com vocês aqui para darmos continuidade às nossas aulas do módulo Espírito Santo que estamos estudando. Bem, como é que estamos nessa fase de quarentena? Temos participado dos cultos ao vivo e das aulas da escola dominical que estão gravadas lá no canal da IPTC? Para você que tem filhos nas classes infantis, lembramos que há aulas gravadas para eles também. Adolescentes e jovens fazem aulas ao vivo por outros aplicativos. Neste módulo, estamos estudando a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Antes de começarmos, vamos orar? Muito obrigado, Espírito Santo, porque podemos reiniciar as nossas aulas de escola dominical. Rogamos a tua iluminação, para que, abrindo a tua palavra, possamos entendê-la e bem aplicá-la às nossas vidas, e assim honrarmos e engrandecermos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Já aprendemos ou recordamos na primeira aula do módulo que o Espírito Santo é Deus. Nós adoramos ao Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, conforme nos ensinam as Escrituras, e nós vimos isto lá em Atos 5, 3 e 4, e vale a pena nós recordarmos. Atos 5, versos 3 e 4. Se você está com sua Bíblia, leia comigo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, em Atos, neste episódio, informa que Ananias mentiu ao Espírito Santo, que Ananias mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E já aprendemos também, ou recordamos, na segunda aula do módulo, que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, uma energia, alguma coisa impessoal. É uma pessoa. O texto bíblico em João 16, versículos 7 a 13, apresenta uma palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus falava. João 16, de 7 a 13. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Mas eu digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais.
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que dizer-vos, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Observe, o Senhor Jesus vai subir aos céus e vai enviar-nos o Consolador para os nossos corações. Ele não está falando de uma coisa, está falando de uma pessoa. Porque ele virá e convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E ele nos guiará a toda a verdade que está na sua palavra. São ações de uma pessoa. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então é uma pessoa que ouve, que fala, que ensina, é uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Já aprendemos ou recordamos na terceira aula do módulo que o Espírito Santo fornece um testemunho que acontece dentro de nós. Ele testifica ao nosso espírito que a Bíblia é a palavra de Deus, assim como o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Texto muito conhecido e que fala exatamente isto. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito Santo é a palavra de Deus. Chega a nós com a palavra e por meio da palavra. Não é um testemunho separado ou desprovido da palavra. Com a palavra, pela palavra. Este estudo que estamos fazendo na escola dominical é do pilar de teologia sistemática. O tema é o Espírito Santo. A aula de hoje, que é a quarta, tem por assunto a iluminação do Espírito Santo. E você pode responder agora, nos comentários que estão aí na gravação, a três perguntinhas relativas à nossa lição de hoje. Primeira, como podemos definir a iluminação do Espírito Santo? Boa questão. Segunda questão, o Espírito Santo pode iluminar alguém sobre algum assunto que não esteja revelado na Bíblia ou cuja iluminação seja contrária ao ensino bíblico? Que cuidado devemos ter quando alguém afirma categoricamente que recebeu uma revelação de Deus neste sentido? Parece-me que esta é a mais difícil. E uma terceira perguntinha. Você entende bem porque antes de pregar, os pregadores, e os professores também, fazem oração por iluminação?
Saiba que esse é o nome dado à oração feita antes da mensagem pregada todos os domingos. Você já sabia? Muito bem. Bem, vamos trabalhar o assunto desta aula, que é a quarta. Como podemos definir a iluminação do Espírito Santo? Você já respondeu nos comentários desta gravação? Bem, você poderá fazê-lo oportunamente em outro acesso, como você queira. E você pode também enviar uma resposta, ou quem sabe uma dúvida, para o meu WhatsApp 991 98 9132. E, naturalmente, faremos o possível para responder com brevidade. A iluminação do Espírito Santo é o assunto da nossa aula. E com esta lição, queremos que você entenda que a iluminação se refere à assistência do Espírito Santo, nos ajudando a entender e a aplicar a palavra de Deus. E que, sem Ele, não conseguiremos discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Você tem uma lanterna pilha? Eu poderia ter trazido uma para mostrar para você. Na falta da energia elétrica, a lanterna salva toda a situação. Sua função é lançar luz no meio da escuridão, para podermos enxergar onde estamos e o que estamos fazendo. O trabalho da lanterna é iluminar o cenário. A Bíblia não é um livro de trevas. Pelo contrário, é a fonte da luz tão necessária ao nosso viver. O salmista chamou a palavra de Deus de Salmo 119, versículo 105. Você sabe de cor? Salmo de 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a própria palavra nos ensina que ela é luz. Ela é a lâmpada, é a lanterna que ilumina o nosso caminho. Naturalmente, nem todas as partes da Escritura são igualmente claras para o nosso entendimento. Certas passagens são difíceis de assimilar e lutamos para conseguir captar o significado do texto. O efeito do pecado em nós oculta o entendimento, envolve a nossa mente em trevas. Em nossa natureza caída, somos criaturas em trevas, precisando desesperadamente de luz. Temos necessidade de iluminação adicional para que possamos perceber claramente a luz da palavra. E o salmista falou assim mesmo, no mesmo Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Leia comigo. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso quer dizer que eu posso estar lendo a palavra com os olhos vendados, não conseguindo entender nada. Então, é a iluminação do Espírito Santo que
desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor, entender a lei do Senhor e poder praticá-la. O mesmo Espírito Santo que inspira a palavra, inspirou homens santos para que a escrevessem. Por isso nós a temos hoje. Também ilumina a palavra em nosso benefício. A iluminação é obra do Espírito Santo. Ele nos ajuda a ouvir, receber e entender corretamente a mensagem da palavra de Deus. Veja o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais com... Perdão, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui, neste texto, é muito interessante que Paulo vem fazer uma analogia da experiência humana. Assim, você pode aprender muitas coisas a meu respeito, me observando, ouvindo comentários a meu respeito ou as minhas palavras. Mas você não pode saber o que se passa no interior da minha mente ou de meu espírito, a menos que eu decida revelar para você. Assim, o Espírito Santo conhece os pensamentos mais profundos de Deus e os pode revelar a nós, conforme o apóstolo Paulo também fala em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, falando a respeito de profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo diz que o Espírito perscruta as coisas profundas de Deus. Isso não significa que o Espírito tenha de investigar, inquirir a mente de Deus para ser instruído, porque ele é o próprio Deus. Ele não busca informações. Ele perscruta no sentido em que um farol ilumina a escuridão para trazer à luz o que de outra forma permaneceria oculto, como o Senhor nos ensina no Evangelho, como escreveu João, capítulo 16, versículos 13 a 15. João 16, 13 a 15. Leia comigo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos olhar o nosso roteiro. Bom, vimos então que o Espírito Santo, que é Deus, conhece o pensamento de Deus e por isso ele pode revelar a nós. Revela como o que nós chamamos de revelação, que é inspirar, como o fez no passado, homens santos, separados para isto, para escreverem a sua palavra, para que nós saibamos qual é a vontade de Deus para nós, que Ele quer de nós, e Ele ilumina os nossos entendimentos para bem entendermos a sua palavra. A segunda pergunta de que falamos no início é: o Espírito Santo pode iluminar alguém sobre algum assunto que não esteja revelado na Bíblia, ou cuja iluminação seja contrária ao ensino bíblico? Que cuidado devemos ter quando alguém afirma categoricamente que recebeu uma revelação de Deus neste sentido? Iluminação não deve ser confundida com revelação, como nós falamos anteriormente. Mas é comum, hoje em dia, ouvirmos pessoas falando sobre revelações particulares, que alegam ter recebido do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na iluminação não é o provimento de novas informações ou revelações além daquelas encontradas na Bíblia. Não são novas informações.
ele nos esclarece quanto ao que aqui está. A pergunta 3 do breve catecismo é assim: o que as Escrituras principalmente ensinam? E na resposta, uma parte da resposta, nós temos: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, já está indicado na palavra o que nós devemos crer a respeito de Deus e o que Deus quer de nós. O cristianismo reformado nega enfaticamente que Deus transmita novas revelações normativas hoje. O Espírito continua operando, iluminando aquilo que está revelado nas Escrituras. O Espírito nos convence da verdade da palavra, nos ajuda a entender a palavra e a aplicar essa palavra à nossa vida. Ele opera com a palavra e por meio dela. A tarefa do Espírito Santo nunca é ensinar contra a palavra. Portanto, é sempre necessário testar o que ouvimos com o que a palavra ensina, porque a Bíblia é o livro do Espírito. Veja o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 20 e 21. Primeira carta de Pedro, 20 a 21. Na realidade, é a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Deu a informação errada, mas você já achou a certa? Então vamos ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a tarefa do Espírito Santo é iluminar aquilo que ele deu a cada um de nós. A confissão de fé é muito enfática ao defender a palavra de Deus. E o Senhor Jesus faz uma condenação interessante no Evangelho, como escreveu João, capítulo 8, no versículo 47. Evangelho, como escreveu João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então aquele que não é de Deus, aquele que não está de fato atento ao que o Espírito Santo, que é Deus, fala
na sua palavra, poderá encontrar coisas diferentes, mas poderá encontrar também esta dura palavra do Senhor Jesus. E a terceira perguntinha? Terceira perguntinha, esperamos que você responda nos comentários aí da gravação, com o que você aprendeu na aula de hoje. Ou você pode mandar para o meu WhatsApp, 991 98 9132. A perguntinha é: você entende bem por que, antes de pregar, os pregadores fazem oração por iluminação? Sabia que esse é o nome dado à oração feita antes da mensagem pregada todos os domingos? Responda. Que o Senhor o abençoe, meu irmão, minha irmã, amigo, aluno, convidado para esta aula com o estudo desta lição. Busque a iluminação do Espírito Santo ao abrir a palavra de Deus. Experimente a clareza das Escrituras em cada leitura que fizer, com assistência do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.